Olá pessoal, esse aqui é o segundo vídeo da série Máquina Simples. Caso você perdeu o primeiro vídeo, peço que você localize Máquina Simples parte 1, tá? Nós vamos agora estar falando a parte das alavancas, tá? Bom, quando a gente fala em alavanca, tem aqui, né, esse exemplo de duas crianças numa gangorra. É fácil você compreender a questão da alavanca, tá? A alavanca aí no caso, o que acontece? Ela vai ajudar essas crianças a se movimentarem através dessa gangorra, desse brinquedo aqui de parque. Primeiro, vamos entender um pouquinho a questão da alavanca. Então tá aqui, a alavanca é, no caso, uma barra rígida que gira em torno de um ponto de apoio. Tudo bem? Então você pensa numa alavanca, algo, por exemplo, eu tenho algo pesado que eu quero forçar com uma alavanca, então eu vou segurar uma alavanca, tenho um ponto de apoio e eu faço determinada força para poder levar aquele peso, tá bom? Para poder suspender aquele peso. Então isso faz com que eu trabalhe a alavanca. Um exemplo da gangorra é bem legal para comentar. Por quê? Ó, você vai ter aqui, no caso, tem essa menininha que está na parte de cima, ela faz força para poder, né, descer aqui o corpo dela na gangorra aqui, certo? Então essa força, eu chamo essa força aqui de, deixa eu só dar um espaço aqui, pessoal. Eu chamo essa força aqui de força potente, tá? Força potente. Certo? O que é essa força potente? É a força que está sendo exercida para poder o quê? Descer, né? Nessa barra, nessa gangorra. Então, a força potente é a força que desce, que eleva... que leva, é a força que leva esse corpo para baixo. Tudo bem? Nesse caso, tem esse menininho aqui. Esse menininho faz ao contrário, ele faz uma força resistente. Ele está aqui fazendo uma força resistente, porque na força resistente é diferente. A força resistente ela faz uma força ao contrário da força potente. Então aqui ele está sendo, vamos dizer assim, alguém que está ao oposto da força potente. Então na força resistente, ele faz uma oposição à força potente, tá? Então é quem resiste à força potente. Eu vou colocar aqui o que é esse então. Esse aqui vou colocar aqui força esse aqui vai ser a força resistente. Certo? Então você tem aqui duas forças. A força potente, que faz uma queda do corpo, leva ele para baixo, faz ele descer, vamos colocar assim, e a força resistente, que fica fazendo uma defesa, ela resiste à força potente, tá? E pode ver que essa barra aqui da gangorra tem um ponto de apoio aqui no meio, que faz o movimento de um garotinho ou garotinha subir e descer aí, nesse movimento da gangorra. Tudo bem, pessoal? Então aqui são os outros detalhes da questão da alavanca, tá? Lembrando que esse termo alavanca, pessoal, não é só gangorra, tá? Você tem vários outros tipos, né, de alavancas, podemos dizer assim. Então você tem aqui, quais são os tipos de alavancas existentes, quais são as formas de nós observarmos isso, fora o exemplo da gangorra. Um exemplo disso é a interfixa. Então existem estruturas interfixas que eles fazem os cortes e a pressão, tá? Um exemplo disso, pessoal, é a tesoura, tá? A tesoura na sua casa faz um corte, ou por exemplo, um alicate faz uma pressão, tá?
Então, isso são alavancas também. Tem um ponto de apoio, é feito o trabalho que você precisa, porque a máquina simples ela vai sempre facilitar nossas atividades. Ela vai realizar um trabalho por meio de uma força. Então, para você apertar, por exemplo, alguma coisa com o alicate, está sendo aplicada uma força, tá bom? Outro que nós temos aqui é o interresistente. O interresistente são o quê? São alavancas que fazem quebra ou carregamento. Por exemplo, tem um instrumento chamado quebra-nozes, tá? Ele vai fazer a quebra. Tudo que faz uma quebra é uma alavanca nesse sentido da interresistente, tá? E tem o carrinho de mão que faz o carregamento, tá? São tipos que você pode ver em algum lugar. E, por exemplo, a gente tem a interpotente, que é aquela que faz a captação, pegar coisas, né? Tem facilidade de pegar coisas. Uma delas são as pinças, tá? Então, esses são exemplos, pessoal, de alavancas. Também nós temos no nosso corpo alavancas, tem vários outros tipos de estruturas, tá? Que nós chamamos aí de alavancas, que ajudam no uso das máquinas simples, tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção, por assistir essa aula e até a próxima, pessoal!